Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos falar sobre princípios batistas. E hoje o princípio batista que está em evidência é o princípio da autoridade. Essa autoridade se refere a Cristo como Senhor. Cristo como Senhor nosso e de todas as coisas criadas, né? E podemos entender que todo poder tem que emanar de alguma coisa, né? Emanar de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas, tem que emanar de alguém, ou seja, sair de alguém para ser dado a outro. Pensamos assim, especialmente na nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo para o povo e por ele é executado de diferentes formas, né? Entretanto, o poder de Cristo não emana de ninguém, emana dele mesmo. Ele não precisa de ninguém que venha a mediar o seu poder, né? Mediar sua autoridade, sua capacidade de atender as orações, de ser salvador. Quando alguém diz que está precisando de alguém para mediar a sua relação com Deus, essa pessoa está em um problema sério, está em idolatria. O que é a idolatria se não colocar mediadores entre Deus e os homens? Às vezes as pessoas pensam que idolatria seria simplesmente o uso de ídolos, de imagens, adoração de imagens. Mas não é só isso. É você colocar outras coisas desnecessárias entre Deus e os homens. Porque os ídolos nada mais são do que pretensos, falsos mediadores perante Deus e os homens. E para Cristo não existe ninguém a quem tenha sido delegada esse tipo de mediação. A própria palavra nos diz lá em Atos, porque nenhum outro mediador há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ora, se não há nenhum outro mediador entre os homens, por que as pessoas colocam outros mediadores como, sei lá, santos ou coisas assim, ou até homens, sacerdotes, que seriam mediadores entre essa pessoa e Deus, digamos assim? Não faça isso, tá? Não faça isso. Podemos entender que Cristo é a fonte suprema de autoridade cristã, porque sua soberania emana da eterna divindade e poder. Vejamos, por que a soberania de Cristo emana de sua eterna divindade e poder? Se você for ler 1 João 1, por exemplo, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E segue assim o texto, né? E é interessante que a soberania de Cristo é mostrada aqui porque ele criou tudo. E ele não só estava no início, como ele também criou todas as coisas no início e é o próprio Deus, né? Então o poder dele, né, é bem declarado aqui, porque todas as coisas foram feitas por ele. Ao mesmo tempo, sua divindade está declarada quando diz que ele era Deus, estava com Deus e era Deus, né? É interessante observar que em grego o termo estar, como temos em português, não existe, tá? É simplesmente e é mesmo, né? Estar junto com Deus e ser Deus, né? Então o estar que a gente pega no português como se fosse uma coisa transitória, não é exatamente assim. Só existe assim como no inglês também, só existe o verbo ser sem o verbo estar, né? Então devemos tomar cuidado para não fazer nenhuma confusão com esse estava com Deus e era Deus, como se fosse alguma coisa diferente, quando não é. Bom, e além de Cristo ter esse poder que é eterno, que inclusive criou todas as coisas, e a divindade dele ser compartilhada com o Pai, como nós vimos em 1 João 1, é o Evangelho de João 1, nós também sabemos que ele é unigênito do Filho do Deus Supremo. Unigênito Filho do Deus Supremo. Isso significa que Jesus é Filho de Deus como uma pessoa da Trindade. Isso a gente pode discutir outra hora, esse assunto. Mas ele é o único, não existe outro que faça parte da Trindade como Cristo o faz, né? Então não há de quem herdar
essa característica, né, de ser realmente divino e poderoso e eterno, né? É interessante que quando você imagina que Cristo é o unigênito Filho do Deus Supremo, alguém pode pensar, mas todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus. Também está lá em Evangelho de João, capítulo 1. É verdade, mas veja bem, serem feitos, se transformarem, mas Cristo já é o Filho de Deus. Ele não foi feito Filho de Deus, ele é Filho de Deus e por isso ele tem toda a autoridade como Senhor. Podemos pensar também que essa autoridade de Cristo como Senhor sobre nossas vidas provém de sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa. O que significa isso? A palavra vicário significa substituto, né? Então, quando Jesus morre por nós, ele nos redime, que éramos escravos do pecado. Redimir é um termo usado para libertar da escravidão, como substituto nosso, e através da morte na cruz e posterior ressurreição ao terceiro dia. Então isso mostra que ele tem um poder que está além do nosso, que ele é o único Filho de Deus, na pessoa da Trindade ali, e ao mesmo tempo essa redenção que ele nos dá, nos substituindo e vencendo a morte com a ressurreição, mostra que seu poder está muito além do que podemos alcançar. Nós jamais conseguiríamos fazer isso, mas Cristo fez por nós. É interessante também que o texto aqui que fala sobre os princípios batistas, lá no site batistas.com.br, deixa eu só ver aqui, é batistas.com, só batistas.com. Você vai em batistas.com, você vai achar esse texto aí, que são os princípios batistas, né? Diz ainda que a sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Ora, a autoridade de Cristo não vem daquela autoridade, digamos assim, coronelista, né, que se pensa que tem que se obedecer porque tem que obedecer, porque é uma norma meramente moral. Não, você obedece a Cristo sim por uma questão moral até, mas muito mais do que isso. Porque se fosse só por uma questão moral que você se submete a Cristo, seria muito pouco. Nós nos submetemos a Cristo porque Ele nos ama e nos amou antes que nós o amássemos. E por isso nos submetemos a Ele. E além desse amor e do seu poder propriamente dito, né, nós tem também uma sabedoria infinita e uma santidade divina. O que significa isso? Ele conhece todas as coisas. Como você pode deixar de submeter a alguém que sabe tudo, inclusive o que você está pensando agora? Que conhece o seu coração, que sabe quem você é, que sabe o que você pretende, conhece as intenções do seu coração. Não dá para desobedecer uma pessoa dessa, embora Cristo dê a opção de você aceitá-lo ou não como Salvador. E é interessante que Ele nos amou tanto, como eu já falei antes, que morreu em nosso lugar. E é interessante ainda que a santidade de Cristo é fundamental para tudo, porque Cristo, Deus, não se contamina com nada, né? Ao passo que o homem pode se contaminar com uma coisa ou outra, com um pecado ou outro, mas Deus está longe de qualquer pecado e não se contamina com pecado. Então, por isso, há uma autoridade fundamental de Deus sobre as nossas vidas, na santidade, e isso envolve a totalidade de nossas vidas, que deve também ser santa perante Deus. E por isso entendemos que Cristo é nosso Senhor supremo e temos também que ser fiéis a Ele em santidade, em expressão de amor e buscar a sabedoria dele também. Outro item aqui, em outro parágrafo, nos diz que dela procede a integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã, a motivação da lealdade cristã, né? Ou seja, dela quem? Da santidade divina, né? Dessa santidade de Cristo, dessa separação de tudo que é mal, né? Para personificar, digamos assim,
tudo que é bem, todo o bem, tudo que faz o homem ser bom de fato e que cria um mundo, que faz o mundo existir, isso gera integridade no propósito cristão, né? Propósito é aquilo que você almeja, né? Tem até algumas igrejas que se dizem igrejas com propósito, como se não houvesse nenhuma igreja com propósito, né? O propósito verdadeiro da Igreja de Cristo é chegar ao céu, estar com Cristo, evangelizar pessoas, para que as pessoas se arrependam de seus pecados e encontrem a Jesus. E isso só conseguimos alcançar quando buscamos a santidade em Deus. E ainda mais, com essa santidade, temos o poder da dedicação cristã. Quando nós santificamos e consagramos nossas vidas ao Senhor, a soberania, a autoridade de Cristo, nós temos também a dedicação cristã e a motivação da lealdade cristã. Ou seja, não importa se as leis desse mundo vão dizer uma coisa diferente, vão transformar um pecado em algo que deva ser louvado. Se as leis fazem isso, os cristãos têm que falar a verdade, que o pecado é pecado. Por exemplo, ainda que digam que o homossexualismo não é pecado pela lei, para Cristo continua sendo pecado. E a pessoa que comete esse pecado irá para a punição eterna com o diabo e seus anjos. É isso que diz as Escrituras, e não podemos anular as Escrituras por causa de legislação, certo? Esse é um pequeno exemplo do que estamos vendo atualmente aí. Essa autoridade ainda exige a obediência aos mandamentos de Cristo e dedicação ao seu serviço. Não é possível que um verdadeiro crente não obedeça os mandamentos de Cristo e não se dedique à pregação do Evangelho. Quem é um verdadeiro cristão, ele não está preocupado com outras atividades além do cristianismo, né? Algumas pessoas querem ser cristãos atores, cristãos cantores, cristãos skatistas, cristãos surfistas, porque colocam aquelas coisas à frente de ser cristão. Na verdade, são às vezes surfistas cristãos, atores cristãos, porque o ator está na frente, o surfista está na frente, ou seja lá o que for, está na frente. Toma o lugar de Cristo, que deveria estar à frente da sua vida. Por isso, devemos obedecer aos mandamentos de Cristo, porque Ele é a autoridade para as nossas vidas, nos dedicar ao seu serviço com fidelidade ao seu reino. Algumas pessoas, às vezes, dedicam fidelidade a uma profissão e, nessa fidelidade à profissão, acaba abandonando a verdadeira fidelidade, que deve ser servir a Cristo. E ainda outros que encontram a máxima devoção a outra pessoa, mas quando não deve fazer isso, a máxima devoção deve ser a pessoa de Cristo como Senhor vivo. Temos ainda o último parágrafo que nós vamos estudar aqui, é que Jesus, Cristo, é a suprema fonte de autoridade, que é o Senhor Jesus, e em toda esfera da vida está sujeita à sua soberania. Ou seja, você não pode dizer para Jesus que você aceita Jesus nesse pedacinho da sua vida e no outro você não quer Jesus. Você não pode pedir licença para Jesus para ter uma vida a particular. Jesus está em sua vida completamente, na vida do verdadeiro cristão. Aquele que coloca Jesus de lado para ter uma parte de sua vida está caindo em grave erro e em severo pecado contra a autoridade de Cristo, porque é uma autoridade total, completa. E alguém pode até de repente pensar, isso não seria quase que um Big Brother, digamos assim, Poderia ser sim, poderia até ser considerado assim, mas poderia, não pode, Por quê? Porque Cristo, embora Ele consiga saber a intenção do seu coração, sabe o que você vai fazer no futuro, conhece o seu destino, ainda assim Ele te dá liberdade. Então essa autoridade de Cristo é uma autoridade para que você exercite a sua humildade e aprenda a servir a Jesus. Por isso que há essa necessidade de autoridade de Cristo, tá?
e devemos reconhecer a autoridade de Cristo para que tenhamos uma vida abençoada e não uma vida amaldiçoada como alguns têm por aí, tá? Então eu quero deixar para você essa meditação hoje sobre os princípios batistas, e hoje falamos sobre o princípio batista da autoridade de Cristo como Senhor.